certeza a internet hoje me facilita bastante as minhas pesquisas entomológicas, como em outras áreas que eu assim preciso pesquisar, como também até me facilita a comunicação com vocês aí. Bom, eu sou do tempo que se fazia pesquisa usando biblioteca e consultando livros ou revistas. Como no caso aqui eu ainda tenho alguns aqui e eu vou dividir com vocês alguns detalhes ainda que faltaram para a gente endossar essa série de coleópteros feitos com sementes, tá? Ou com as cascas também. Muito bem. Faltou ainda falar sobre o tórax e cabeça, fazendo então uma analogia da morfologia. Não podemos esquecer então que nós temos que levar em consideração, dentro desse quesito ainda morfológico, detalhes cruciais, como tipos de pernas que os besouros têm, que são diferentes de outros tipos de insetos, são bem mais fortes, não é? Padrão de asa que está protegida por debaixo da carapaça. Você imagina um tanque de guerra alçando o voo, é mais ou menos o voo de um besouro. É diferente do voo de uma libélula ou de uma zigoptera, que foi projetada por Deus assim para caçar voando, não é? Bom, os besouros usam então esse sistema para se locomover de uma área para outra ou até para fazer migração. Bom, também temos que levar em consideração tipos de chifres, pinças, garras que utilizam para proteção, acasalamento e defesa, tá? Utilizando toda a carapaça estrutural para uma defesa também do próprio padrão de inseto, que traz uma beleza diferenciada para aqueles que procuram atar de forma realística. Eu tenho bons amigos aí, atadores de moscas realísticas europeus, não é? Há alguns aqui que nós temos na Argentina e, de certo, tem aí amigos que já ataram o grande besouro Hércules, um atado bastante relevante. Eu ainda não fiz o meu, mas talvez pretenda fazer em breve, quem sabe, né? Vamos avançar um pouco mais ainda a câmera para a gente entender um pouco essa anatomia tão exótica dos besouros. Desta forma, então, vocês podem ver aqui no livro que nesse setor de besouros, formigas e abelhas nós temos uma variedade muito grande de coleópteros, né? Aqui, então, um coleóptero de carapaça e asa aberta, outro fechado e um outro aqui totalmente desfragmentado, sendo feito então uma análise morfológica do mesmo. Como também no outro livro nós temos outras variedades. De certo que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, até para facilitar o nosso atado, seja ele num padrão atrativo, muito simplista, ou até de forma mais profunda. Lembrando que o atado realístico ou semi-realístico ele procura trazer as características estereótipas do inseto, de forma a você conseguir, com mais precisão, chegar ao ultra realístico, né? E vou falar um pouquinho também sobre os besouros aquáticos, que a gente também pode utilizá-los para pescar. Para quem achou interessante, então, o assunto, basta pesquisar aí na internet, porque um bom mosqueiro, com certeza, está sempre pesquisando, né? Entendendo um pouquinho de várias áreas, como eu falei nos vídeos anteriores. Aqui um detalhe, então, da parte subaquática, que apresenta-se aqui várias espécies, inclusive o besouro aquático, tá? E outros que nós temos aí, como também a sua larva, que é também aquática, a larva do besouro, e carnívora também, tá? Como mesmo também se mantém carnívoro. Bom, é certo que a gente pode explorar bastante o nosso meio ambiente aquático e terrestre, para assim fazermos as nossas pesquisas e montarmos os nossos padrões de moscas. Vamos para a nossa bancada aí, fazer um pouco mais e trazer um pouco mais de alguns detalhes técnicos para a gente conseguir elaborar os nossos padrões de moscas. Aproveitando aqui o ensejo que o livro ainda está aberto sobre a minha bancada, antes de avançarmos um pouco para a parte literalmente de atado de mosca, nós vamos tirar um pouco mais de proveito e eu vou dar uma dica bastante preciosa para vocês. De certo, livros ou matérias pesquisadas sobre qualquer assunto, qualquer espécie de animal que a gente tente reproduzir em moscas, seja para pesca
ou para atado semi-realístico, realístico ou ultra-realístico, nós precisamos observar detalhes morfológicos como dimensões, proporções, cores. Isso ajuda muito a gente, não é? A criar uma mosca mais aproximada do real. Isso já se vem trazendo há mais de 2.000 anos atrás, né? Quem pesquisou a história da pesca com mosca sabe disso. A metodologia, então, é seguir a proporção que a natureza assim nos oferece. E dificilmente aqueles que me ouvem aí, com certeza não vão conseguir achar todos esses insetos daqui, trazer para casa e fazer uma análise na sua bancada. Concordam comigo? Bom, como é que eu faço isso então? De forma a aproveitar uma imagem aqui que me favorece a vista superior e inferior deste escaravelho verde metálico, como também de um outro qualquer, seja de um inseto, de um crustáceo, de um peixe. A gente pode estimar não só cores, dimensões, proporções, usando uma metodologia muito simples. Você pode usar um paquímetro, uma régua ou simplesmente uma pinça. Ou um outro padrão de ferramenta qualquer que consiga transportar as dimensões. Como é que eu faço isso? Vai lá a dica. A gente pega aqui a dimensão da cabeça, eu estou considerando só a cabeça, não o chifre. A dimensão da cabeça, mantenho a pinça travada aqui nessa dimensão e transporto para cima do tórax, atrás da cabeça, e consigo perceber que o tórax está aproximadamente 2 vezes o tamanho da cabeça, não é? Então a cabeça aqui, ela corresponde a meio tórax. E o tórax? O tórax aqui, atrás da cabeça até o final dele, estimei aqui a dimensão, segurei na pinça e vou transportar para o final do tórax, começo do abdômen. Aí eu tenho um tórax, 2 tórax. Então o abdômen está proporcionalmente à sua dimensão, no caso, 2 vezes maior que o tórax. E o tórax 2 vezes maior do que a cabeça. Com isso eu já consegui matar uma charada. Bom, isso é o comprimento do inseto, tá? E se eu quiser fazer a largura do inseto? Por exemplo aqui, ó, o comprimento do final do abdômen até a ponta da cabeça me dá aproximadamente a largura do inseto. Então, se eu quiser fazer a largura do inseto proporcional, o tamanho que eu usar para cabeça e tórax é a largura do inseto. Isso já me ajudou bastante a matar muitas curiosidades simplesmente com uma foto, sem dimensões, sem escala, e com isso, desta forma, por exemplo, então, vocês conseguem perceber que esse besouro Atlas macho, ele tem uma proporção aqui, ó, do abdômen muito proporcional a essa estrutura aqui, que é chamada de élitro, ou seja, a carapaça, vulgarmente chamando a carapaça. Uma outra proporção que eu posso levantar aqui, ó, o tamanho do abdômen corresponde ao comprimento desses chifres que ele tem na lateral aqui do tórax, tá? Com isso, nós já estimamos aqui comprimento de asa, podemos estimar aqui, ó, que dá mais ou menos o tamanho do inseto todo, abdômen, tórax, cabeça. Assim nós vamos estimando dimensões de patas e tudo mais. Já esse grande besouro Hércules macho, ele, na sua proporção da foto, não representa a dimensão real que o mesmo tem. Vocês sabem quanto é que tem esse besouro Hércules aqui? 17 centímetros. É mais ou menos isso aqui, ó, tamanho da minha mão quase toda. Da ponta do seu chifre até a sua estrutura aqui. É gigantesco. Porém, a foto aqui transporta um tamanho pequeno. Mas eu sabendo uma dimensão geral desse inseto, eu consigo fazer uma estimativa das dimensões usando as proporções. Olha que interessante. Deste lado de cá nós temos então o Lucanus cervus. Cervus porque ele possui um chifre muito similar ao de um cervo.
de um veado, não é? Olha aí, ó. E eu tenho aqui na minha mão esse pingente aqui que me foi dado pela minha madrinha, a minha avó já falecida, quando eu era pequeno. E eu não sabia que eu ia acabar fazendo insetos realísticos com o passar da minha juventude e idade mais avançada, não é? É bastante interessante porque na época que a minha avó nasceu, quase no começo de 1910, não é? Nesse tempo, besouros exóticos eram utilizados as suas garras ou mandíbulas como pingentes, tá? Olha que interessante, que curiosidade, né? Aqui nós temos então a mandíbula do besouro lucano cervus e nós podemos fazer da mesma forma, usando a pinça, a estimativa de proporções. E observando algum detalhe morfológico mais específico para atado realístico, que vem a ser o seguinte: aqui na verdade não é o tórax, e sim o protórax, como nós também temos nos gafanhotos, tá? É um segmento do tórax. O tórax todo mesmo seria desta parte aqui até aqui, nesta parte interna já do élitro, ou seja, que vem do grego, é estojo ou carapaça, tá? Então nós temos o protórax, o mesotórax e o metatórax, ou seja, o tórax está aqui, ó, tá? Mas a gente considera então, vulgarmente falando, que esta parte aqui seria o tórax, tá? Mas para o atado realístico vai fazer diferença porque a parte de cima do protórax aparece, mas a inferior não, só na parte de baixo do besouro que nós devemos assim considerar. Por que disto? Porque, ó, vocês observam que no protórax nós temos a perna anterior, ou a primária, não é? Já no mesotórax, você tem a perna intermediária ou a secundária, e no abdômen, no começo do abdômen, final do tórax, você tem a posterior ou a terciária, a última perna do besouro. Como também você percebe que no metatórax é que é onde vai ficar fixado a asa. E um detalhe interessante para a asa do besouro é que eu tenho aqui coletado, olha aqui, ó, uma asa de besouro verdadeiro, ela se aproxima de uma cor amarronzada, até para igualar ao padrão da cor do inseto, como também ela possui aqui neste ponto uma dobradura para conseguir acomodar esta asa toda dentro de uma carapaça, ou do élitro, ou do estojo, né? Que seja a asa inteira. Por ela não caber aqui embaixo, ela é dobrada. Então a asa tem toda uma dobradiça, uma característica dos besouros. Bastante interessante. E aqui na minha mão nós temos um besourinho bastante antigo que eu via no meu tempo de criança. É o Lagria vilosa, ou bicho capixaba, oriundo da África. Então é um inseto que foi introduzido aqui. É um inseto que não é muito bem-vindo aqui no Brasil. Afinal de contas, nós temos esse tipo de espécie aqui, tá? Que nós tínhamos muito no começo aí dos anos 70, 80. Ele acabou se servindo, como besouro que é, devorador de soja. E ele deve estar aqui, pela minha área aqui, devido à semente de café. Mas não é um besouro oriundo do Brasil. É até bom que eu tenha achado só este voando aqui perto e entrou aqui no meu escritório da pesca, nos presenteando com este conceitual coleópteros. Este aqui nós temos então, se assim atado, vamos ter a carapaça 3 vezes maior do que o tórax, ok? Lembrando que com o besouro aqui eu consigo ter essa proporção mais fácil. Se não, a gente pesquisa aí na internet. Recapitulando, nós podemos dizer que já aprendemos então um pouco sobre
as carapaças ou élitros, como também estojos, né? Podemos dizer desta forma, que lembra bem um paralama de fusca. Também já podemos dizer que entendemos que tanto cascas como estas aqui, como sementes, podem ser muito úteis para assim usarmos como os élitros, né? Ou as carapaças. Dentro delas, então, mantemos as asas, que podemos colocar de forma semi-aberta, como foi aqui, para assim criarmos esse efeito de beleza no nosso atado. Bom, as asas do besouro, essas aqui coletadas, nota-se que o shape ou formato anatômico da mesma é bem característico de um besouro, tá? E a gente tem que tentar, se assim for fazer uma asa, aproximar-se o mais possível deste padrão aqui. Vamos entender então um pouco mais sobre padrões de tórax e abdômen, para assim a gente avançar. Aqui então tem a metodologia que eu já ensinei a vocês, que eu costumo utilizar, não é? Que seria então a matriz de corte, né? Com a estrutura de variados shapes, para assim a gente poder fazer ou utilizando uma balsa, cortiça, EVA ou outra espuma qualquer, né? Tendo então esta base aqui como referência para a gente trabalhar. Quem acha um pouco difícil de fazer isso, podemos fazer então a parte estrutural do corpo inteiriça, já contendo então o abdômen, tórax e cabeça, e numa proporção e shape similar ao que você precisa assim atar, seja de forma simplista ou até realística. Utilizando então o material reciclado de papel cartão, eu procuro fazer esses corpos estruturados e podemos fazer, usando partes do mesmo, sementes ou cascas que podem assim ser aproveitadas para fazer então a carapaça, né, do besouro, adequando então a mesma à proporção que você pretenda assim fazer. Aproveitando então o ensejo, nós podemos também criar os corpos com essa estrutura de matriz de corte para fazer a estrutura corporal ou uma base de EVA, tá? Que a gente pode aplicar por cima a carapaça, tá? Ajudando assim na flutuação. Bom, quem tem a condição de comprar então as matrizes de corte, de vazar, muito bem, ou se fazer a mesma. Quem não consegue pode pegar uma chapinha também de metal, ó, curvar, e assim você consegue fazer o shape de alguns besouros, né? Como foi no caso desse aqui, ó. Este aqui eu consegui tirar daqui, ó. Tá, ó. É um vazador para aqui, ó. A gente corta de um lado, depois corta do outro. E com isso a gente consegue somente com a chapinha fazer a estrutura corporal. Dá para fazer bastante coisa. É só ter um pouquinho de paciência e saber trabalhar com os materiais. Aqui sobre a mesa nós temos então algumas carapaças e alguns besouros que estão passeando aqui por sobre a mesa, né? Este aqui ainda não identifiquei. E esse nós temos aqui a espécie que eu já falei no vídeo, né? Olha aí, ó. Mais um besouro fazendo parte aí do nosso conceitual. Olha aí. Bonito besouro. Bom, vamos separar o besouro aqui de forma que a gente possa assim trabalhar com eles aí. Daqui a pouco eu vou soltá-los na natureza, né? E de onde saem então essas carapaças aqui, que podem ser tanto o estrutural completo do besouro, né? A parte do élitro, do tórax e cabeça, como somente
a parte do tórax e do élitro, no caso, o estojo de asa. E aqui, no caso, o tórax com a cabeça e chifres. Tudo isso aqui é feito com plástico reciclado. Sai desses padrões aqui que a gente está vendo, né? Aqui, por exemplo, ó, são, na verdade, compartimentos de embalagem de pilha. A gente pode utilizar. Pode utilizar aquelas cartelas de comprimido comprido. Eu já expliquei para vocês aí como é que faz. Pode usar o fundo dessas peças plásticas que são para codimentos, né? Que vende. São um acetato bem legalzinho. A gente vai descartar, dá para aproveitar. Não é? Olha, a gente consegue aproveitar essas laterais, ó, que são rugosas, que já dá para fazer muita coisa aí, tá? Inclusive cabeça de peixe. Bom, também podemos fazer com as laterais de garrafa. Garrafa e as outras estruturas aí que a gente tem, né? Aí, ó. Essas partes curvas aqui, ó, a gente consegue utilizar aí, combinando, dependendo do shape, a gente consegue utilizar. Bom, são muitas ideias para a gente tentar, né, aproveitar. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas temos aqui um efeito natural muito similar à carapaça, que já é do próprio plástico. E ele está aqui desta forma aqui com essa fita, que é para não perder aqui o conjunto, para assim montar uma carapaça ou até uma carapaça aberta, e assim a gente consegue tirar, tá? Observe aí que é bem legal, fácil e reciclável. Vamos entender um pouco mais como fazer então pernas, olhos e antenas. Quem está gostando aí deixa seu like, se inscreve no canal, faz aí o compartilhamento das minhas ideias aí em grupos de atado, na sua página do Facebook, Instagram, não é? Assiste aí os vídeos na íntegra, mande o seu comentário para mim que eu vou responder para vocês com certeza.